Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o quinto domingo do tempo da Páscoa. Neste domingo, a liturgia da Igreja nos apresenta uma figura que nos ajuda a compreender melhor a mensagem desse quinto domingo do tempo da Páscoa. Essa figura é a videira, aqui no Brasil muito conhecido como parreira, na linguagem do povo cuiabano seria o pé de uva. No Antigo Testamento, a videira era o próprio povo de Israel e Deus o agricultor. Porém, no Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta algo diferente. Ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a videira aqui é o próprio Cristo e nós somos os ramos. Assim como o ramo, para produzir os frutos, ele tem que estar ligado à videira, assim também nós, para produzirmos frutos, nós precisamos permanecer em Jesus. Nós precisamos estar com Jesus. E o que isso significa? Significa que nós precisamos vivermos em estado de graça. O contrário do estado de graça é uma vida de pecado gravíssimo, conhecido também como pecado mortal. O pecado mortal é essa cisão, é uma realidade que nos corta, que nos afasta da videira. E por isso que muitas vezes nós não produzimos frutos. Por quê? Porque nós vivemos ou nós estamos no pecado. Para nós vivermos esse estado de graça, é necessário duas realidades na nossa vida espiritual. Primeiro, vida sacramental. O que isso significa? Significa que nós não somos santos. Nós muitas vezes erramos, nós muitas vezes caímos e caímos bem feio. Graças a Deus, graças ao amor dele, Deus é amor e misericórdia, e ele instituiu na igreja o sacramento da penitência ou da confissão. Quando uma vez que eu reconheço que eu estou no pecado, eu procuro um sacerdote e confesso meus pecados e sou perdoado. Olha que bênção. Então, primeiro, a confissão. Quando eu confesso, eu volto para esse estado de amizade com Deus. E o segundo modo dentro da vida sacramental é a Eucaristia. Então, participar da Santa Missa, que já é o céu aqui na terra. Comungar Jesus Eucarístico, para viver de uma forma mais plena, mais sublime, essa união do nosso coração com o coração de Jesus Eucarístico. Adorar Jesus que está no sacrário, chegar mais cedo, não ficar de conversa, mexendo no celular, olhando o WhatsApp, rede social. Você está diante do seu Deus, não chegar a se preparar para a Santa Missa, adorar. A maioria das nossas paróquias aqui do centro ficam abertas todos os dias. Nas quintas-feiras o Santíssimo está exposto. Então, passar alguns minutos, fazer a sua adoração a Jesus Eucarístico. Isso dentro da vida sacramental. Confissão e Eucaristia. E depois a segunda realidade é a vida de oração. Mas por que, Padre? Porque a vida de oração é que faz com que essa intimidade com Deus vai crescendo cada vez mais. É a vida de oração que faz que nós permaneçamos cada vez mais em Jesus. É igual aquelas pessoas, elas vão lá, fazem um retiro espiritual, fazem um acampamento, participa de um momento de oração que aquilo toca muito ela tem bons propósitos, ela quer mudar de vida, passa alguns dias, ela está do mesmo jeito. Por que isso acontece? Porque a pessoa não teve propósito de ter vida de oração. Se você confessa os seus pecados, depois não procura criar essa vida de oração, é que nem pegar um porco, dar banho nele, depois ele corre lá e se joga na lama. Vai dar sempre na mesma coisa. Então nós precisamos rezar. O que eu mais percebo nas confissões, o quanto que as pessoas precisam rezar. Às vezes algumas pessoas falam o seguinte para mim: ai, padre, eu não consigo rezar porque eu durmo. Claro, né, quer rezar 5 para meia-noite. A oração é a última coisa que você deixa para fazer no dia. Deixa para você almoçar lá no final, deixa para você tomar banho, para você trabalhar lá no final do dia, para ver se você não vai tomar jeito. Então, vida espiritual, vida de oração,
é uma questão de prioridade, de necessidade, de disciplina. Como que eu faço para eu saber se eu tenho ou não vida interior, ou seja, vida espiritual? Tem um autor de vida espiritual espanhol que eu gosto muito, até fiz questão de transcrever aqui as palavras dele. Ele diz o seguinte, prestem muita atenção: meu amigo, queres saber se és almas de vida interior? Formula em teu íntimo esta pergunta, olha só: onde é que eu vivo habitualmente com os meus pensamentos, com os meus afetos, com os meus desejos? Se teus pensamentos, teus afetos, teus desejos convergem para Jesus Cristo, isso é prova certa de que és alma de vida interior. Quando o nosso coração se encontra com Deus, ele faz de tudo para permanecer cada vez mais em Deus. Ele pensa em Deus a todo tempo. Aí tudo fica ordenado para Deus: o pensamento, a afetividade, o desejo, tudo aquilo que vai fazer, até mesmo o trabalho, onde que nós celebrávamos São José Operário, tudo fica voltado para Deus. Mas, se essas realidades não estão voltadas para Deus na nossa vida, é um sinal que nós não temos vida interior. Depois o autor continua: mas se levam para longe de Deus, isso é sinal igualmente certo de que não és almas de vida interior, porque não deves esquecer que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O único tesouro das almas de vida interior é Jesus, que amei, em quem acreditei, a quem quis. O único tesouro da nossa vida é Jesus. É em Jesus que precisa estar o nosso coração. Até mesmo uma mãe que tem tanto o seu filhinho, que ela ama tanto, o coração dela tem que estar mais em Deus do que no próprio filho. Se não está, é porque falta, não tem, né? Ou não está no caminho dessa vida interior. Precisamos rezar, precisamos levar a vida espiritual a sério, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos parar de fazer aquelas comunhões sacrílegas, né? Pessoas que entram na comunhão e nunca que confessam os seus pecados, pessoas que sabem que não podem comungar, mas comunga, tudo bem, a gente orienta, a decisão é sua. No final da sua vida você pode ter a certeza, aqui eu falo em nome da igreja, que você vai ver a consequência de tantas comunhões sacrílegas que você fez. Já dizia Nossa Senhora em Fátima: quem comunga Jesus Eucarístico em pecado mortal, comunga a sua própria condenação. Melhor seria que se afastasse da comunhão. Ah, padre, eu tenho vergonha de confessar. Eu sempre falo para os penitentes: não tenha vergonha de mim. Eu todo dia escuto o que não presta. Já ouvi tantas coisas nesses meus poucos meses, né? Dia 10 vou completar o ano de sacerdote. Já ouvi tantas coisas que não me escandalizo com nada. Vocês têm que ter a vergonha de Jesus, porque foram eles que vocês ofendeu e não o padre. Eu estou ali para cumprir a minha obrigação, permitir que a graça de Deus haja na sua vida, porque foi para isso que eu ou qualquer outro padre nos entregamos a Deus. Então não ter vergonha, romper, procurar uma orientação, uma direção de como se confessar. Tem alguns casos, umas pessoas que vivem certas situações irregulares, mesmo assim procure um sacerdote para ver o que pode fazer na sua situação, mas não deitem no pecado, senão vocês vão viver cortado da videira que é Jesus. Mas se nós criarmos essa vida espiritual, qual será o fruto que nós iremos produzir? Porque ele fala: o ramo que permanece unido à videira produz fruto. Se vocês permanecerem unidos a mim, vocês irão produzir fruto. Que fruto que é esse? A segunda leitura nos responde quando diz o seguinte: este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Ou seja, o fruto de uma pessoa que tem uma vida espiritual, uma vida interior, é o amor, é a capacidade de amar. Amar a Deus e amar sobretudo o próximo. Amar as pessoas não é fácil. Amar aquela pessoa insuportável, aquela pessoa que nos traiu, aquela pessoa que nos feriu, aquela pessoa que nos maltratou, aquelas pessoas que inventou tantas e tantas calúnias contra nós, aquelas pessoas que deveriam ter amado, até o nosso pai e a nossa mãe, mas não nos amaram. Não é fácil amar e perdoar.
Mas se você tiver vida espiritual, você vai dar conta, porque o amor é uma realidade sobrenatural. Só é capaz de amar aquele coração que reza, aquele coração que permanece unido a Jesus. O padre Garrigou Grande, um grande mestre da vida espiritual, ele nos diz que a vida espiritual é para cada um de nós o único necessário, no sentido que toda a nossa vida depende da vida espiritual. Por exemplo, a nossa relação com o próximo, o matrimônio. Tem gente que quer permanecer fiel no matrimônio, mas não reza, não vai dar certo esse matrimônio. Não é praga não, é verdade de fé. Você não reza, não vai permanecer, vocês vão cair no pecado. Tudo, as nossas relações sociais, o nosso trabalho profissional, a nossa afetividade, a nossa sexualidade, tudo depende da vida espiritual. Por isso que ele fala, a vida espiritual deveria ser o único necessário na nossa vida. E nós estamos passando por um tempo muito difícil, muitas pessoas morrendo. Dá licença aqui os médicos presentes, né? Mas a experiência que eu tenho, alguns visitando, né? Alguns já se manifestaram que estão até meio perdidos, não sabem o que fazer. Ou seja, chega um certo ponto que quem deve falar mais alto em nós é a nossa fé, é a nossa confiança em Deus. E se nós não rezamos, nós perdemos a cabeça. Para vocês verem o que a ausência de vida espiritual nos faz. Precisamos rezar. Só quero citar aqui, antes de encerrar, 3 exemplos clássicos. A primeira leitura, São Paulo, que perseguiu os cristãos, agora está sendo acolhido pela comunidade dos discípulos. Os discípulos, no primeiro instante, eles se assustam. Como assim? Ele perseguia a gente, matou alguns de nós, aquela coisa toda. Mas eles aceitam São Paulo. Por quê? Porque eram homens que tinham vida de oração, vida interior. Por isso conseguiu perdoar e aceitar uma pessoa que era extremamente o seu inimigo. Depois, Santa Teresinha do Menino Jesus, essa santa que viveu uma vida espiritual muito unida a Jesus. Lá no Carmelo, Santa Teresinha tinha uma irmã que tudo aquilo que a irmã fazia provocava Santa Teresinha. Às vezes a gente tem umas pessoas assim, né? Que só de ver, às vezes você nem conhece, aquela pessoa parece que te irrita. Santa Teresinha do Menino Jesus. Aí Santa Teresinha, movida pela graça de Deus, ela resolveu fazer o seguinte: em vez de eu maltratar essa irmã, eu vou servir essa irmã. Em vez de fechar a cara, eu vou sorrir para essa irmã. Em vez de ter atitude de impaciência, eu vou ser paciente com essa irmã. E assim Santa Teresinha fazia. As outras irmãs que olhavam pensavam que a outra irmã era, tipo assim, era a melhor amiga dela, e no entanto não era. Um certo dia essa irmã chegou e perguntou: Irmã Teresa do Menino Jesus, por que todas as vezes eu olho para você, você está sempre sorridente, sempre feliz? E Santa Teresinha respondeu: é porque quando eu olho para você, eu enxergo Cristo. O Cristo que torna mais doce aquilo que você tem de amar. Olha só, mais uma vez, só é possível amar, perdoar aquela pessoa que reza. E depois Madre Teresa de Calcutá. Faz tempo que eu não cito Santa Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa dizia que a fome do Ocidente não é uma fome de pão. Ela dizia que a fome do Ocidente é uma fome de amor. O que o ser humano precisa é ser amado, sentir o amor de Deus e sentir o amor dos irmãos. É isso que Santa Madre Teresa dizia. Isso significa, meus irmãos e minhas irmãs, para concluir, que o problema atualmente da nossa sociedade, do ser humano, não é esse monte de ideologia que a gente vê por aí. O problema é a falta de Deus nos corações. Nós só teremos uma sociedade justa, uma sociedade santa, a partir do momento que Deus voltar a reinar em nossos corações, quando todo o gênero humano viver unido a Jesus. Então, a partir dessa Santa Missa, vamos procurar tomarmos consciência, criarmos vergonha na cara, amarmos mais a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar, e buscarmos cada vez mais viver em ação de graça, por meio de uma vida sacramental e uma vida de oração. E que Santa Teresinha do Menino Jesus e Santa Madre Teresa de Calcutá nos ajude a vivermos sempre unidos a Jesus, assim como os ramos estão unidos à videira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.